Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Alcântara e estou trazendo aqui novamente o céu da semana. Essa semana que vai agora do dia 17 até o dia 23 de março. Estamos aí no meio do mês, né, praticamente. Vamos lá, pessoal. Essa semana a gente tem alguns acontecimentos, tá? O primeiro deles que eu vou relatar logo é aqui no dia 20 de março, né? O Sol vai adentrar em Áries. Que é um novo ano astrológico, né? Mais uma vez falando de ano novo, né? Parece que os calendários são meio, né? Que tipo, toda hora tem um ano novo, mas agora é real, né? Estamos finalizando aí Peixes até o próximo dia 20, que é a quarta-feira, e a gente vai entrar com o Sol em Áries, né? O ano novo astrológico. Então, para você que é de Áries, né? Que você acompanha aqui, muito bem para essa nova revolução solar, tá? Sempre começando com a energia da Lua, que agora no dia 17 ela vai estar uma Lua crescente em Gêmeos. A palavra de ordem, né, com essa Lua nas nossas emoções é a comunicação clara e direta. E despertar curiosidade, tá? E a expressão de novas ideias e horizontes. Quando a gente fala de Gêmeos, a gente sempre vai falar dessa curiosidade, né? Gêmeos é associado ao adolescente, né? Aquele que está indo para a vida. Então, essa Lua crescente, né? Que são essas emoções que precisam ser germinadas, né, que precisam dar germinada, que estão começando a crescer, vamos dizer assim, precisam ser exploradas e tá fazendo. No dia 17 de março também a gente vai ter essa conjunção de Sol com Netuno em Peixes, que vai dar, né, é meio que, né, quando a gente fala de Sol, a gente fala de muita clareza, e quando a gente fala de Netuno, a gente fala de incerteza, intuição, né, algo que não é visto, mas com muita criação, porque vem lá justamente desse mar, né, de Netuno, vamos colocar assim. E Netuno está em Peixes e é um lugar que ele é o regente, né, Netuno é um dos regentes novos de Peixes, no qual ele está muito bem colocado. E com o Sol, com essa energia do Sol, eu diria que essas intuições podem ser manifestadas de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais direta. Então, pegar essas conexões, né, que estão tendo aí nesse momento, para a gente poder estar tendo uma maior assertividade, tá? Já falei que no dia 20, né, o Sol está entrando, né, em Áries. No dia 21, o Sol já em Áries, né, ele vai estar fazendo um sextil com Plutão em Aquário. Então, é uma força criativa para a transformação, né? Então, essa energia ariana, né? Áries, quando a gente fala de Áries, a gente fala de novos começos, de novos projetos. E simplesmente Áries vai pelo mundo, né? E Plutão em Aquário já vem trazendo toda essa revolução, né? Que a gente já falou em algum momento, que traz justamente esses novos ideais. Então, é uma força criativa realmente para a gente poder transformar aquilo que precisa ser transformado, tá? O aspecto mais desafiante que a gente vai ter essa semana, no dia 21 de março, que a Vênus vai estar em conjunção com Saturno em Peixes, né? Então vai trazer uma sobriedade, uma responsabilidade para esta semana, né? Nas relações. Então talvez seja um período aí que nas suas relações você precisa estar tendo, né, aqueles pingos nos is necessário. Eu diria que com a energia de Peixes, talvez seja um pouco difícil, né, essa expressão, mas vamos pensar, né, que a Lua está crescente em Gêmeos, né? Então usar dessa delicadeza de Peixes, né, para colocar para fora, né, essas emoções e esses pontos, né, que precisam ser ajustados nessa relação. É uma possivelmente, né, o Saturno em Peixes vai dar uma controlada nessa Vênus aí, que Peixes, quando a gente fala, as pessoas ligam muito a Peixes, né, um lado muito, muito espiritual, mas Peixes, né, se a gente reparar dentro de uns símbolos que representam Peixes, existe uma ponte, né, que liga a espiritualidade com o terreno. Então Peixes gosta da matéria em algum momento. Então esse Saturno, né, vai dar uma segurada na Vênus, né, ela pode ficar um pouco, né, Vênus não gosta de limites, podemos dizer assim, mas é a conjunção dos dois e é algo que a gente precisa aprender durante essa semana. No dia 22 de março, né, para finalizando aí essa semana, né, de o que tem mais de importante, vai ser a temporada, né, de Marte em Peixes, né? Marte vai estar entrando no dia 22 de março e vai vir justamente com esses impulsos, né? Meio que diria que não é o lugar mais confortável para Marte estar, é em Peixes, né? Mas
Existe a necessidade, existe o aprendizado, né? Então sejam coisas aí, né, que vamos estar lutando para colocar para fora. É um desafio, mas que vem com muita criatividade. Então ousadia e criatividade vai vir através dessa realização desse Marte em Peixes, tá bom? Eu já volto já com a energia das cartas da semana. Já estamos aqui. E vamos dando sequência, né, pessoal, com as cartas da semana. Essa semana eu vou estar trabalhando apenas com o baralho de Osho e o tarô mitológico, tá? Essa leitura, de uma forma geral, talvez seja um insight, algum tipo de conselho que você possa ter aí para sua semana. Muito abrangente, mas pegue aquilo que te serve, acolha da mensagem aquilo que te cabe. E com certeza uma leitura mais direta. A gente vai falar especificamente da sua energia, não é verdade? Começo falando da carta de Osho. A carta de Osho, ela trouxe, né, a culpa. E como esse sentimento de culpa pode ser um dos sentimentos mais devastador que existe na vida. Passar a vida inteira com culpa por algo que se foi feito ou algo que você fez a alguém, o quanto isso pode arruinar os seus dias, o quanto isso pode deixar, né, a nossa vida um tanto abalada. Com certeza, ninguém deseja, em sã consciência, fazer mal ao próximo ou achar que é mal aquilo que se está fazendo. Infelizmente ou felizmente, a sabedoria do universo ela é dual. E alguns aprendizados, né, que a vida nos coloca como esse instrumento de corte, esse instrumento que precisa dizer um não, esse instrumento que precisa ferir o mundo do outro para que aquele outro possa ter algum tipo de aprendizado. Tentar olhar a dinâmica da vida como o certo e errado depende do ponto de vista, se torna muito mais fácil. Mas viver num estado constante de culpa é algo que não cabe, não dá. É viver eternamente em destruição, é viver eternamente buscando um estado de bondade, um estado de maravilha. E infelizmente, né, a nossa sociedade, quando a gente parte para falar do mundo ocidental, o quanto a culpa é necessária. E se a gente parar para pensar que essa culpa é um instrumento de controle, nos impede de poder estar avançando, nos impede de poder estar indo. Então reflita se realmente existe algo que poderia ter sido feito na situação que se apresentou dessa culpa. Às vezes não é nem perante ao outro, às vezes a gente se sente culpado por não conseguir cumprir as tarefas do dia, por não alcançar um objetivo mais rápido. Então aprender a deixar a culpa de lado se faz necessário. A gente traz justamente, né, no tarô mitológico o 7 de copas. Quando eu puxei o 7 de copas, veio justamente, eu questionei, né, o que a gente precisaria ver durante essa semana, o que a gente precisaria enxergar com esse 7 de copas, né? E seria justamente essas ilusões, essas distrações que não nos afasta dos caminhos, né? Os enganos, né? A não percepção da realidade. Talvez a gente está tão bebido, né? Bebendo tanto desse mundo que a gente não consegue enxergar ao redor. Talvez com esse sentimento de culpa que se apresentou na carta de Osho, a gente fica nesse estado de entorpe que a gente não consegue olhar para outros lados. O 7 de copas no tarô mitológico é representado, né, pelo mito, né? O mito todo do arcano de copas vem falar do mito de Psique e Eros. É uma história muito bonita. E no momento de 7 de copas, a Psique, ela está justamente falando com a deusa Afrodite, buscando a ajuda dela, sendo que Afrodite era o maior algoz dela na história. Então é uma ilusão. Então colocar, abrir a mente
para o novo, abrir a mente para aquilo que precisa ser visto, abrir a mente para aquilo que é real e não colocar pesos além do necessário. Um possível caminho, né, com o tarô mitológico veio justamente a carta do Sol. A carta do Sol é representada pelo deus do Sol, o deus das profecias, o deus do o Sol. O Sol é esse encontro com esse eu magistral, é esse encontro com essa possibilidade de ser quem é, de fazer aquilo que se deseja, de se colocar para fora tudo aquilo que se tem e que é possível ser feito. A gente trouxe muito na astrologia dessa semana, muita coisa envolvendo peixes, Netuno em peixes, em conjunção com o Sol, né? Plutão em sextil com o Sol, que é justamente fazer esse ego, né, que está entrando em Áries, né, que é esse novo começo, que se consiga colocar você do jeito que você é no mundo e saber que esse sujeito que está aí precisa se manifestar do jeito que ele é. Não adianta querer uma energia do futuro se ainda não existe, então trabalhar com as ferramentas de que se tem. E fechamos justamente com o 7 de ouros, que vem falar justamente nesse sentido, de que a semente precisa ser plantada e precisamos ver qual vai ser o resultado dela. Então, a espera pelo resultado requer paciência, requer discernimento, requer justamente saber que até o mundo, né, se a gente para olhar o mito da criação, né, judaica, cristã, né, Deus fez o mundo em 7 dias, né, em 6 dias e no 7º descansou. Então, existe um planejamento, né? Se o próprio Deus, que a maioria, né, ou que todos aqueles que acreditam nessa força, porque aí vamos para outro mérito, né? Mas eu acredito muito nessa fonte criadora. E essa fonte criadora, né, dentro de vertentes deste mito, precisou de 6 dias para uma criação, para descansar no 7º. O porquê de querer que as coisas aconteçam, né, de imediato? O porquê de querer tirar a mágica do aprendizado, a mágica daquilo que precisa ser aprendido. Colocamos muito um objetivo na frente, sem saber se iremos chegar lá. Queremos chegar lá, mas será que essa pessoa que vai passar por toda essa história até chegar nesse objetivo, quando chegar nesse objetivo, ela vai estar satisfeita com aquilo que alcançou? Talvez a mágica do processo venha a ser justamente aproveitar a jornada. E eu vou finalizando hoje, né, porque falamos de culpa, vou trazer uma oração do perdão. E se você quiser nesse momento, né, e você se sente nesse momento de algum tipo de culpa, convido você a fazer essa oração comigo, a estar adentrando nesse mundo. Então vamos lá. Oração do perdão. Eu o perdoo e você me perdoa também, pois somos uma só vida de Deus. Eu amo e você me ama também, pois somos uma só vida de Deus. Eu agradeço e você me agradece também. Muito obrigado, muito obrigado. Já não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade, que você seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. Amém. E acrescento o principal. Se perdoe. Se perdoe. Se perdoe. O auto-perdão, na verdade, talvez seja a chave de tudo. Entender que somos sujeitos em aprendizado. Tá bom? Fico por aqui. Grande abraço e boa semana.